precisa não. Além de estar aqui falando, aprendendo, né? Porque quando a gente fala é como se fosse falar com o espelho, a gente aprende também, né? E é legal que a palestra é uma oportunidade de dar troca de ideias, né? Parece que não, né? Mas os olhares, as expressões das pessoas condizem, né? Com o que a gente passa, se a gente está no caminho certo ou não, né? Então é importante isso, e eu gosto de trazer esse material, né? De uma lógica de estudos, né? Que eu venho fazendo. E essa lógica de estudos também existe uma inspiração, né, espiritual dos mentores, enfim, existe um propósito. E então eu venho trabalhando nela, procurando estruturar ela, né? Lógico que eu não chego em nada perto das pessoas que eu me baseio para trazer aquilo que eu entendo, né? Mas é importante, eu acho importante aquilo que a gente aprende, né, o conhecimento. Aí vem aquele ditado, o que de graça recebestes, de graça dá. Eu acho que é um pouco isso, né? E o conhecimento é isso, quando a gente troca com as pessoas, quando a gente passa um pouquinho do nosso conhecimento para as pessoas, de alguma forma a gente pode talvez trazer alguma informação, alguma palavra, algum conceito, alguma forma de pensar que ajuda muitas vezes nos problemas das pessoas, né? E essa experiência eu trago dos trabalhos espirituais, no qual quando eu estou aqui num processo mediúnico atendendo as pessoas, tendo consciência, eu aprendo muito também. Então eu acho que essa forma da gente trocar esses conhecimentos é de suma importância, né? Além de sedimentar o que a gente vem aprendendo na vida, porque assim né, toda a jornada, como a gente entende na doutrina espírita, a gente também pode estar construindo alguma coisa de valor, né? E então é o que a gente vai ver um pouquinho aqui, quando a gente fala do aspecto da transição planetária, que é uma continuação do que eu falei na minha palestra anterior, né? Quando eu falei do mundo de regeneração, né? Aqui a gente ainda vai continuar num olhar um pouco mais detalhado sobre a filosofia, né? Então, eu falei muita coisa, sempre seguindo o roteiro da Tríplice Espírita, né? Então, tudo começou aqui trazendo algumas coisas da formação da consciência humana, quando eu trago a parte da Joana de Ângeles, depois eu entro um pouquinho nas coisas de religião, né? Ainda olhando alguns aspectos da ciência, quando eu falei da Gênese, e agora então a palestra anterior, essa e mais uma, eu vou abordar um pouco, né? Dar uma pincelada na questão da filosofia. Não sou filósofo, né? Mas aqui trazendo um macro, né, uma coisa bem superficial, só para que a gente guie. E o objetivo final, né, na última palestra que eu terminar, e aí a gente encerra esse ciclo sobre a Tríplice Espírita, é exatamente trazer um pouco do conhecimento do que é a Tríplice Espírita, tá? É lógico que é muito mais amplo ainda do que eu estou trazendo, né, mas é só um guia para que a gente possa entender dentro daquele contexto, né, de onde vim, aonde estou, para onde vou, né? Então a Tríplice Espírita, na verdade, eu entendo, né, que ela é um guia para todo esse contexto na nossa vida, somando aquelas três fontes, a religião, a ciência e a filosofia na base, tá? Então, quando a gente fala sobre a ótica, né, a ótica da filosofia, a gente vai entender aquele cenário que eu trouxe, né, dos horizontes, do primitivo, agrário, e aqui a gente está trabalhando no espiritual, e aí trazendo automaticamente com esse processo de regeneração planetária. Então, na ótica, ela é uma área, né? A óptica é uma área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz, né? Então, aqui essa é uma explicação científica, pura científica, mas que ela cabe também para o nosso contexto, quando a gente fala da doutrina, tá? Em vista disso, ela pode ser compreendida como um caso particular da ondulatória, ou seja, de ondas, de fluidos, né, de processos energéticos, que estuda o comportamento das ondas de todo o espectro eletromagnético, então, que Kardec traz para a gente lá do magnetismo, etc. e tal, né? E não somente a luz visível. Então, aqui é um contexto que mostra, né, uma ordem também
olhada pela filosofia, mas que a gente tem uma grande base na ciência, né? Então, ou seja, então aqui a gente tem todo um contexto onde fala em uma linha da área de conhecimento humano, automaticamente a gente vai ter uma fundação, no qual a gente vai ver mais para frente, né? Que tudo parte lá do princípio místico, né? Lá do primitivo, quando a gente falava que o trovão era Deus, né? Então, tudo tem essa ascensão do desenvolvimento da consciência humana, né? Então, aí, semana passada, por uma coincidência boa, né? O Conrad trouxe a palestra dele, não foi nada combinado, talvez organizado um pouco pela Luísa no contexto, né? Que esse é um dos objetivos do que ela costuma fazer para ordenar as palestras e ter uma interação entre elas. Mas ele trouxe uma explicação muito legal, né? E então, foi quando, eu não sei quem estava aqui, eu perguntei para ele sobre o olhar dele sobre a questão cronológica da filosofia. Porque quando a gente fala de Platão, Aristóteles e os outros na sequência, se a gente analisar friamente, existe uma crescente do pensamento deles e uma ordenação cronológica na linha do tempo, antes, depois de Cristo, e aí a gente vai avançar aqui. Então, Sócrates, né, como o Conrad falou, e eu não vou me estender nisso, né, mas a base da filosofia dele, nada anotado, nada estruturado por livros, mas era feita basicamente no conhecimento em troca de ideias, né? Então, perguntas e respostas entre mais de uma pessoa, entre duas pessoas ou mais, né? Então, ali ele ia construindo os pensamentos, então, nesse período antes de Cristo, né? Platão, então, como o Conrad trouxe, que acredita e entendia que existia uma alma, né? Que a gente vinha de algo, né? Que a gente tinha uma consequência na qual você tinha as ideias inatas, né? Ou seja, quando a gente fala de encarnação e reencarnação, hoje a doutrina espírita explica isso com mais ênfase, né? Que então a gente cresce e traz algumas ideias, algumas predisposições de vidas anteriores. Então é quando, né, no período antes de Cristo, Platão definiu que nós nascíamos com isso, quando ele traz o contexto da alma, né, e é dado em dois mundos, no intangível e no mundo sensível. O intangível é este abstrato, né, que está correlacionado à alma, e o sensível, aquele que vamos desenvolvendo ao longo da nossa trajetória, no contexto material. O sensível, eu fiz uma observação aqui, ele é muito ligado com o sentimento e a sensibilidade, que são essas sensações que nós temos, né? Quando eu tenho um sentimento de raiva ou eu tenho um sentimento de paz, conectado aqui. Quando, então, a alma, o espírito, né, como a ciência, a doutrina espírita traz, que o corpo tem uma reação a partir do duplo etérito e, então, do espírito, né? Então, Platão aqui, nesse período, ele já traz uma síntese sobre isso. Aristóteles, então, é o termo que significa que ele trabalha, né? Ele trabalha sobre a felicidade. Então, Aristóteles aprofunda, somando as duas ideias dele, mais propriamente de Platão, seguindo então com a parte da felicidade, a eudaimonia, né, que é o termo regular, significado estado de contentamento estável, né, uma felicidade, ou mais o olhar com uma felicidade, mas aí a gente sabe que no nosso plano a felicidade ela depende, né, não é uma felicidade constante. Ela é variável a partir desses dois mundos, o inteligível e o sensível, né? Alma e matéria. Então, em geral, é traduzido como felicidade, ou que seria um estado de plenitude do ser. A plenitude do ser é uma palavra que eu sempre conecto com a Joana de Ângeles, quando ela traz todas as fases e as possibilidades da nossa plenitude. Quando ela fala, então, do altruísmo, né? Quando ela liga todo esse processo. Mas aqui a gente está em fase de construção,
quando então a gente entende o contexto das ideias inatas para os dois mundos, e aqui, se a gente tem um equilíbrio entre um e outro, nós podemos ter a felicidade, tá? Ainda antes de Cristo, então a gente tem o hedonismo, que é a ideia do prazer extremo, né? No sentido para a vida, ou seja, o prazer, né? Que naturalmente no decorrer dos tempos ficou mais associado às questões materiais, né? Mas quando a gente tem esse processo em equilíbrio, quando traz o fundador que é Aristipo de Cirene, quando ele traz esse pensamento, feito na Grécia Antiga, ele acredita que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são meios para encontrar a felicidade. Então aqui a gente tem um avanço nesse pensamento, quando a gente tem alguma definição sobre o que Aristóteles fala. Então aqui a gente começa a ver uma crescente e uma sequência e um complemento nos pensamentos, né? Então aqui a gente vai definindo as metodologias, os conceitos do pensamento humano, né? Então a gente tem o cinismo, que é o gênero da vida anticonvencional, um complemento do desprezo por comodidades. Ou seja, esse cinismo aí ele traz um exemplo prático aqui da vida canina, né? E aí, totalmente certo. Quando os animais, né? E aí o que está mais próximo de nós, os cachorros, por exemplo, eles têm um desprezo, entre aspas, sobre o que nós temos como valores. Porque hoje você tem tudo o que existe para o humano, existe para o animal doméstico. O convênio médico, o conforto, o brinquedo. E aí a gente vê como a filosofia é legal para a gente entender um pouco, porque a gente começa a trazer algumas compreensões dos nossos próprios atos. O animal, o canino, ele precisa desses instrumentos? Ou essa é uma expectativa que nós criamos, que isso vai trazer um melhor conforto para ele? Quando o animal fica sozinho dentro de casa, e aí a gente sai de casa e tem medo de deixar ele sozinho, porque vai ter o trovão, né? Porque vai ter as coisas naturais, tirando a questão de fogos de artifício, mas as questões naturais de deixar eles sozinhos em casa. Temos medo. Então hoje tem a televisão dos pets, né? Para eles ficarem interagindo ali, não ficar tão estressado. Realmente, a gente vê que isso é importante, né? Eu tenho amigos que têm todo esse processo e você vê uma diferença no comportamento do animal, né? Mas isso é uma construção que a partir do nosso princípio inteligente a gente define essas coisas para a nossa vida. E esses pequenos pensamentos, essas pequenas compreensões, é o que define muito do que nós vamos ser, do que nós vamos construir entre o bem e o mal. Tá? Então aqui é só um parênteses para a gente poder entender todo esse contexto. O estoísmo, né, como traz o Conrad falou um pouco, né, do Sêneca, que propunham que os homens vivessem em harmonia com a natureza, né? Que então a gente pegasse pelo menos o que Aristóteles fala, o que o hinduísmo traz, o que o cinismo traz e aplicar aqui. Trazer um melhor equilíbrio, tá? Bom, aí então a gente tem depois de Cristo, né? Então todas essas construções desses pensamentos vieram antes de Jesus. E aí quando a gente analisa as parábolas de Jesus e coloca isso num precedente atual, para a gente estudar, para a gente analisar o que significa as parábolas de Jesus nos dias de hoje, e a gente construir esse conglomerado, né? A gente juntar tudo isso, a gente fazer esse arquétipo, né? Como o Conrad usou aqui, mas a gente trazer isso para uma junção só, a gente vai ver então, e a gente entende, que as bases, quando Jesus veio trazer as suas parábolas e os seus ensinamentos de pensamento, já existia uma construção, né? Tudo isso aqui era acessado por poucas pessoas, né? Porque os livros, ainda até na época da doutrina espírita,
quando Kardec escreveu, poucas pessoas tinham acesso aos livros da doutrina espírita, como a gente viu aqui em algumas palestras. A mesma coisa era esses pensamentos, poucas pessoas tinham acesso a esses pensamentos, né? Então, é como se fosse um caminho sedimentado para quando Jesus vem trazer as parábolas dele, os pensamentos dele, tinha já algum princípio estipulado na humanidade, né? A grande maioria das pessoas que Jesus falavam tinha esses princípios? Já? Não. Mas existia um caminho construído. Então, depois de Cristo, a gente começa a entrar na filosofia, onde eles começam a estudar a compreensão do que é Deus, né? A construir o entendimento sobre a natureza divina, trazer, então, uma melhor compreensão, e aí na mesma linha do tempo, da trajetória da humanidade, a gente vem recebendo os entendimentos e as referências de pensamento. Porque no final de tudo isso, aqui na doutrina espírita, a gente fala que o pensamento é a condução de tudo, não é? Em 100% das palavras, a gente sempre vai acessar a palavra pensamento. E aqui o objetivo é entender um pouco o porquê dessa construção, então, que a doutrina espírita traz. E aí a gente tem que ter a referência do que é essa palavra pensamento. Porque é igual o amor não se explica, se sente. Pensamento não explica, compreende. É uma construção. E quem traz essa construção é a filosofia e a ciência. Para então a gente ter as bases religiosas e ter uma religião que para nós seja produtiva e eficiente para que a gente se conecte com o divino. Entendendo aonde que está Deus. Se Deus está na mão de alguém, que a gente tem que pedir pelo amor de Deus para aquela pessoa, para que a gente acesse Deus, ou a gente entender se Deus está em nós, para que a gente possa acessar Ele direto sem intermediário nenhum. Porque o médium, ele é intermediário, é. O padre é intermediário, é. O pastor é intermediário, é. O Buda, em todas as pessoas que passaram a ser Buda, é intermediário, é. Todas as religiões têm o seu intermediário, tem. Mas qual é a intenção que eu trabalho com isso? E quando a gente tem essa base de conhecimento, a gente tem uma melhor definição do caminho que a gente vai seguir e de quem vamos credibilizar o que a gente ainda não domina para construir algum pensamento. Então, basicamente, a filosofia, a gente complica um pouco ela e tenta deixar ela distante porque é muita coisa. Concordo. Mas ela é uma base do que somos hoje. Ela é uma base do que as empresas falam hoje, do que é equilíbrio, do que é definição de valor, né? Tudo que existe no pensamento humano vem uma base da filosofia. Então ela é importante para que a gente possa ter consciência do caminho que a gente vai seguir. Então Jesus Cristo, quando teve já alguma estrutura pré-definida, e ele então vem e traz as parábolas dele, aí a gente vai ter alguns conceitos. Plotino, né, pensa que Deus não pode ser objeto de uma ciência positiva. E aí a gente vai ver o porquê. Que determine sua natureza. Ou seja, eu determinar qual é a natureza de Deus e que naturalmente, a gente viu aqui na palestra quando falou da era medieval, que Deus é igual, é como nós. Ok, é como nós na natureza, não no corpo, né? Não na forma de ser. Muito pelo contrário, a teologia negativa partir do que ele não é, né? Então, assim, ou seja, Deus, a gente, na doutrina espírita, ele traz Deus como o princípio inteligente. Ele não define, ele traz. Por que ele traz Deus como princípio inteligente? Porque ele nos criou, né? Então, a causa primária de todas as coisas.
princípio inteligente, nos criou, somos também princípio inteligente, mas já somos determinados. Lá no que é, eu não lembro qual que é a questão dos espíritos, o que é Deus, ele traz mais ou menos assim, né? Então, Plotino, ele traz um pouco desse pensamento. Então, ele cria um movimento neoplatônico, onde define a unidade mais básica de uma existência, o uno, que é a causa que dá origem a tudo. Tá? Então, isso aqui, lá em 300 depois de Cristo, 200 e alguma coisa depois de Cristo, é a existência e a unidade de Deus. Então, Orígenes, que foi um teólogo, como cristão, a unidade e a bondade de Deus explica a disparicidade entre o bem e o mal. Depois que ele define essa disparicidade de bem e o mal, a gente tem o período escolástico, que foi o que eu falei lá naquela palestra, quando eu falo da heresia católica e os cátaros, né? Que então a Igreja Católica, a base dela, os pilares de fundamento dela, é a filosofia escolástica, que então ela tem uma base de Aristóteles, que traz a articulação do pensamento racional e do religioso. Ou seja, ele define que a fé é igual à religião. Não. A fé é algo que a gente vai ver mais à frente, mas a fé é algo abstrato que a gente tem lá naquele período primitivo, onde Deus era trovão, ou seja, a gente tem na nossa sensibilidade, na nossa intuição, que existe algo maior que nós. Mesmo sem esses conceitos, esse já é o sentimento que a gente traz já da nossa natureza. Tá? Quando, então, nessa parte da escolástica, eles definem a fé como a religião. Ou seja, e aí a gente tem na história o dogmatismo, né? As definições fechadas do que é o bem e o mal, uma concepção bem cartesiana, bem fechadinha, né? E que nós partimos daquele princípio para viver e definindo o bem e o mal. Passou esse período, a gente tem a Renascença, né? A transição da Idade Média para a Moderna, onde o pensamento entre as artes, a escultura e a escrita, ele amplifica e ele liberta um pouco desse processo, onde depois, mais tarde, a gente tem o iluminismo, que é o que eu vou falar na próxima palestra. Tá? Então, aqui já é um período onde a gente já tem uma ascensão da liberdade do pensamento. Ainda não totalmente, mas a gente já começa a ter alguma autonomia do nosso pensamento e da nossa definição do bem e o mal a partir das nossas compreensões, que então a gente começa a ter aqui com alguns filósofos que trouxeram essa liberdade do pensamento, essa sistemática e essa condição. Então, o Francis Bacon, ele traz o seguinte: sem conhecimento não existe poder. O método indutivo, que está muito ligado à questão da intuição, né? Eu construo, eu tenho uma intuição de algo, eu tenho um entendimento de algo, de algum caminho, né? E aí eu começo a construir, lógico que ainda com algumas dúvidas, e me questionar sobre este caminho, sobre algumas definições a partir das minhas experiências de vida. Então, quando ele fala, partir da observação dos fatos, ou seja, todas as experiências adquiridas com a minha vida, através do raciocínio, experimentando, então, daquilo que podia ser passivo de observação, aquilo que eu podia tirar algum aprendizado de alguma coisa. Então, eu tenho uma iniciação de uma metodologia que chama o empirismo científico, que pelo concreto e pela experiência, ou seja, algo real e que me trouxe a experiência, eu crio através do método indutivo e a experimentação, a definição de algo, de um pensamento. Aí, na crescente disso, temos o Hobbes, ele já era um materialista, né? De essência, aonde ele refuta a metafísica, afirmando que tudo tem existência material. Os homens são matéria em movimento, obedecendo às mesmas leis da natureza que os objetos. Quando ele fala leis da natureza, ele fala leis da natureza, do reino animal, do reino vegetal. Ele está errado? Não, ele está certo. O que falta aqui é um pilar acima, que é quando a gente
tem Platão falando das ideias inatas, tá? René Descartes, então, ele acredita na materialização da física. Ele apoia, ele concorda. Mas o modo de investigação, ele define, então, ele melhora esse método indutivo já para um modo de investigação, onde tudo aquilo que gera dúvida deve ser afastado do âmbito do conhecimento de verdade. Então, se eu tenho a dúvida em algo a partir do meu método indutivo, eu tenho que afastar como uma verdade absoluta, por um método que garanta a confiabilidade. A condução na ordem dos pensamentos do simples para o complexo, que é então essa história da ordem cronológica das coisas, que faz parte da nossa natureza. É responsável pelo desenvolvimento do racionalismo cartesiano. Neste cartesiano, então, com a liberdade do pensamento. Tá? As verdades resistem na abstração, naquele primitivo do trovão. Aquilo é verdade. É algo que eu não tenho controle. É algo que está sobre mim. Se influenciar na minha vida, é verdade. Se tem algo que eu não tenho poder sobre ele, significa que está dentro das leis da natureza, mas das leis de Deus. É verdade. Porque então, por isso que a gente não pode pôr Deus como forma. É igual a nós, é um desenho num quadro, não tem problema. Podemos pôr, né? Mas a gente tem que entender na prática que a gente não tem o conhecimento total sobre essa verdade. Por isso então que ele fala, tudo que gera dúvida deve ser afastado. Porque ninguém na humanidade, passado todos esses tempos, consegue dar a explicação do que é Deus e falar que ele é assim ou é assado por isso ou por aquilo. A gente tem essas construções do nosso método intuitivo, pela nossa experimentação, pelo nosso processo de evolução, que é então a doutrina. Quando a gente fala que a doutrina é a boa nova, é por causa disso. A doutrina espírita, ela sedimenta e facilita esse conhecimento para todos nós. Quando a gente tem a definição da estrutura do espírito, perispírito, matéria, do movimento do forma em pensamento, ação e reação, ela é uma ascensão de tudo isso aqui. Por isso que quando a gente estuda Kardec sempre se refere à filosofia e a alguns filósofos, principalmente Platão e Sócrates, né? Das abstrações em nossa consciência. Porque a nossa consciência, o nosso intelecto, se o nosso espírito é o princípio inteligente, é esse consciente e inconsciente das nossas encarnações passadas e o consciente da ascensão que nós temos. Quando a gente fala dos centros de força, é isso aqui, das ideias inatas, então, que Platão fala. Veja, 1000 anos depois, sei lá, quase 1000 anos depois, essas ideias inatas ainda é forte nesse pensamento. Por isso, então, que a gente entende, a gente olha essa ascensão dos pensamentos e os complementos entre eles e o crescimento entre eles. Quando a gente pega essa sistemática, a gente não fala a mesma coisa para a ciência. O que foi a vacina do coronavírus quando a gente resolveu e achou a vacina em 8 meses? Porque nós tivemos tantas outras vacinas, e isso que foi construída na solução do coronavírus foi lições aprendidas sobre que no mundo corporativo fala de projetos, lições aprendidas, anotadas, documentadas, organizadas. Por que a gente tem a enciclopédia, que aí a gente vê no iluminismo, no período do iluminismo? É uma estrutura de conhecimento adquirida pela humanidade. O que é a Bíblia? A Bíblia são os escritos de uma estrutura de conhecimento da humanidade. O que são aqueles grafites, aerolífos dos egípcios? Hierógrafos. Né? Recentemente foi descoberto também na Amazônia, ali no norte. Não é? O que significa aquilo? Né? Então, por que existe isso? Por que o humano pensa isso? É esse pensamento que a filosofia traz para a gente. Por isso que é importante, então, a gente ter como base sempre o passado.
O passado sempre é importante para que a gente possa ter um ponto de partida do que é a nossa família. Se hoje eu tenho uma dor XYZ, por quê? Eu vou entender no passado a construção, a história da minha família, né? E aí um exemplo muito simples, algo que impacta uma terceira geração depois da Segunda Guerra Mundial, né? A divisão das famílias. O que vai ser daqui a 100 anos, o que está acontecendo neste presente momento com aquelas famílias em Israel, em Hamas, né? Na faixa de Gaza, na Rússia, com a Ucrânia? O que vai ficar aquilo? E aí também a gente tem que entender, inclusive a ascensão e o crescimento disso que é negativo. Se a gente olhar nos dias de hoje, o que acontece em Israel é a mesma coisa do que acontecia no período de Jesus, mas a diferença é que existe um maior controle. Pode parecer que não, mas existe um maior controle. Ainda no lado negativo de todos os lados, né? O mundo árabe e o mundo ocidental, com a gente aqui da América do Norte e tal. Então, tudo isso influencia. E, como diz, eu falei isso em uma das aulas, eu não lembro se foi a segunda aula, né, de sábado que a gente grava, sobre o básico do Espiritismo, que fala que tudo que está no universo se complementa. Não existe vazio. Quando a gente pensar no vazio do universo na matéria, aí sim porque a gente não enxerga. Mas se a gente construir esse entendimento aqui em nós, a gente vai perceber que não existe vazio. Aí é por isso que eu trago essa palestra dessa forma, para a gente entender que as coisas se complementam e tem um porquê e tem um objetivo. O objetivo é, somos a criação de um ser inteligente e somos inteligência também. Não a suprema, mas somos inteligência. A suprema daquilo que cabe a nós, do nosso eu superior. Então a gente tem aqui Pascal, que revela a busca pela compreensão da relação, razão humana e a fé em Deus. Então aqui, para entender Deus, fé, aí a gente vai acessando um pouco mais a tríplice espírita, a gente precisa trabalhar com a razão, o racional. E aí é então quando a gente tem a doutrina espírita. A razão, investigação de verdades divinas. Fé, confiança num caminho que não se limita à racionalidade. Porque se a gente limitar a fé à racionalidade, a gente está sendo materialista. Ou seja, as duas precisam dar juntas. Aí a gente pode ter a felicidade, que procura pela introspecção. Ou seja, quando a gente se individualiza. E aí então a gente vem para o mundo do dia a dia. A gente não fala que quando Chico falava que você está num embate com alguém, vai lá e toma um copo de água. O que é aquele momento do copo de água, além de você estar afogando a goela? É você estar num momento de introspecção, ainda que seja rápido. Mas você pode mudar muita coisa. Porque a energia que rege a nós, não sei, talvez podemos comparar com a velocidade da luz. Aí você tem um F-15 lá da Força Aérea Brasileira passando e faz aquele som, aquele estúpido. Será que aquilo não é de Deus ou é a engenharia do homem que fez aquilo? Né? Então, podemos ter a felicidade procurando pela introspecção. E aí a gente tem o pensar e o encarar. PPR que o Antônio fala. Perceber, pensar e reagir ou agir. Pensar e encarar. Sua própria inserção no mundo. Como você se coloca no mundo? Veja, ó, esse rapazinho aqui é antes da época medieval ainda. Ele já falava sobre isso. Sua própria inserção no mundo. Falando lá, quando a gente falou da última palestra, aquela tribo indígena, tudo aquilo, naquele período, tudo isso já precisava, porque tínhamos pessoas. Ainda que na base primitiva,
do instinto, né? Quando a gente fala instinto, a lei, a ação de sobrevivência, mas você já tinha isso, é que eles naquela época não tinham consciência. Hoje a gente tem essa compreensão da relação e da razão. Está no nosso dia a dia, independente de religião, de conhecermos filosofia, está no nosso dia a dia. O psicólogo que faz a entrevista de emprego fala sobre isso. Isso está no nosso dia a dia. A prudência e pela virtuosidade. A gente tem 1 milhão de palestras aqui que fala da virtuosidade dos vícios, né? Eu mesmo dei uma palestra ocupando a agenda do Antônio, né? Que o Antônio Dias, um psicólogo, tal, não podia vir, ele ia falar exatamente dessa palestra, e eu peguei lá algumas coisas que eu já tinha lido, coloquei e falei. Mas veja, isso já é antigo. São palavras que hoje a gente tem como palavras muito mecânicas, mas existiu um grupo de pessoas pensando e analisando sobre isso, construindo sobre isso. Aí a gente tem o Spinoza, né, que fala, pensa que a ação na medida em que encoraja o sujeito a perder o medo de viver. E aí existe toda uma linha de estudo da Joana de Ângeles que fala sobre isso, perder o medo de viver. E é um dos fundamentos também da doutrina espírita. Quando a gente tem que assumir o que somos, as nossas responsabilidades, que está entre o bem e o mal daquilo que a gente faz. Está aqui, ó. Spinoza, esse é o cara. Leve a compreender as forças que lhe afetam. Quais são as forças que afetam a gente hoje na definição que a gente tem? Aquele colega do trabalho, uma pessoa dentro da nossa família, em todos os lugares. O que são essas forças? Na doutrina espírita a gente tem a explicação da energia. O que é essa energia? Vem do pensamento. Qual é esse pensamento? Ele é virtuoso ou ele é difícil? Ou ele é de vício? Eu tenho um carisma pelo seu Érico, quero que ele tenha tudo de bom e de melhor na vida dele. Eu tenho um problema com a pessoa X, eu quero tudo de pior na vida dela. O que eu gero com esses pensamentos? Eu vou criar algo que vai afetar em alguém e a mim mesmo. Então, quando a gente cria essa relação da razão, a gente entende também isso. Aí então Spinoza demonstra que a imagem de Deus como intelecto é a vontade livre. Ou seja, é a sua definição, é a sua construção do seu caminho de pensamento. E a do homem como animal racional é dotado de livre-arbítrio. Quando a gente fala de livre-arbítrio, e aí também é uma definição recente minha, a gente acha que é o universo. Não é o universo. O livre-arbítrio ele está condizente, como a gente tem a doutrina espírita, que fala sobre a nossa encarnação programada, com as programações das nossas missões. Então, o nosso livre-arbítrio está dentro disso, do que a gente precisa construir dentro dessa encarnação. E aí, Deus traz a definição de liberdade, mas essa liberdade, como tem um monte de questões no Livro dos Espíritos, não podemos saber isso, não podemos saber aquilo. Jesus também dizia, eu não posso falar porque muitas coisas vocês não vão entender. Enfim, eu não lembro detalhadamente como que é essa passagem dele, mas é nessa linha. Então veja que tem explicação, tem contexto, tem pensamento racional sobre isso. Então, com isso, para a sua teoria, a teoria de Spinoza, acerca de uma substância única igual à natureza, isto é, Deus, funcione, não poderá haver liberdade nem livre-arbítrio, como a gente entende. Então, nesse período aqui, algumas pessoas questionam e outras tantas não concordam com ele, está certo? E aí eu não trouxe a amplitude disso porque tem um fundamento próprio desse pensamento dele. Mas eu parei aqui porque quando a gente olha para a doutrina espírita indiretamente nos traz isso aqui. Essa definição. Para reflexão. Na concepção do tempo, a partir dos horizontes que estudamos, que é aquilo que eu no primeiro e no segundo slides, entendemos o progresso de evolução da religião e da ciência.
Analisamos nas palestras anteriores, como eu falei, né? E vimos a mesma sistemática natural na filosofia. Ou seja, aquele processo que a gente teve desde o período primitivo até o espiritual, a gente tem essa mesma sistemática aqui na filosofia, que acontece na ordem cronológica do tempo e se complementando de acordo com a aquisição intelectual nossa, do sistema compreendido que compõe o pensamento humano, propiciando ao homem organizar e sistematizar de forma racional a matéria e o abstrato divino, como vimos aqui. A partir da Renascença, a sociedade moderna partiu para a melhor compreensão da consciência, determinando conceitos e assimilando com mais racionalidade a prática abstrata, conforme Sócrates traz sobre as ideias inatas. A partir dos dois mundos, inteligível e sensível, e René Descartes complementa em as verdades residem nas abstrações de nossa consciência. Blaise Pascal e Spinoza trazem o pensamento racional cartesiano. Na experiência material, entendemos que tudo tem movimento segundo a lei da natureza. Precisamos organizar nossas ideias do simples para o complexo, afastando nossas dúvidas como verdades absolutas, criando evidências e as dividindo, nos conectando então com as verdades abstratas de nossa consciência, realizando a compreensão pela razão, num caminho de confiança não limitado à racionalidade, assim pela introspecção, podendo acessar a felicidade ainda que relativa, realizando então a forma e pensamento, guiado pela prudência de uma vida virtuosa, que será adquirida a partir desse sistema do pensamento. A gente adquire a virtuosidade a partir da consolidação desse entendimento, perdendo o medo de viver e as forças que afetam. Esse perder no medo e viver as forças que afetam é o seguinte: lá no período do 3º ano da matemática, quando a gente precisava fazer a divisão e a multiplicação, a gente morria de medo de tirar o zero. Passado anos depois, a gente estava fazendo coeficientes de expressões, etc, etc, que isso hoje dá bagagem para a programação de dados, né? O antes de tudo isso sempre trouxe medo para a gente. O primeiro namorado ou a primeira namorada, ou o primeiro filho, ou o primeiro casamento, no dia antes do casamento, a gente morre de medo. Mas quando a gente define o entendimento e a compreensão disso, a gente supera o medo. Então o medo, ele faz parte da nossa vida e da nossa natureza. O que não pode ser é o medo tomar conta e nos podar de viver e crescer essa ascensão que a nossa mente traz. E aí, para fechar, John Locke, ou seja, uma das principais ideias dele era de que os homens desfrutariam dos chamados direitos naturais, vida, liberdade, igualdade. O que Locke diz é que somente a experiência nos fornece as ideias que habitam nossos pensamentos. Em outras palavras, que o conhecimento tem um início externo, que é a nossa experiência, aquilo que a gente vai construindo. Fora do homem, ideias, segundo o filósofo inglês, são os objetos do conhecimento, isto é, a matéria da qual o conhecimento é formado. Um dos criadores do empirismo, em contrapartida ao racionalismo cartesiano. Contudo, o empirismo representa uma tradição filosófica que, tomado como lema a frase aristotélica, nada está no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Acredita que todo conhecimento resultaria das percepções sensíveis. Desenvolvendo-se a partir desses dados, deixou uma grande contribuição para a filosofia através de seus estudos sobre experimentalismo, método científico e outras teorias. Conhecido como o pai do empirismo, é também um dos criadores do liberalismo. Tá? Aí aqui a gente fecha, porque liberalismo não é a pauta, mas só para a gente pensar aonde isso influencia. O empirismo é uma matéria utilizada no mundo corporativo, né? Que é uma filosofia que nos permite errar. Porque se eu erro é porque não sei. E o erro gera experiência, gera dados, como ele fala aqui. E essa construção é o que nos define a experiência. É o que nos define, inclusive, na natureza humana.
Se tive uma atitude errada com ela, não vou ter mais a partir do momento que eu tenho as virtudes da humildade, da compreensão dos meus erros, eu mudo as definições do que sou, do meu comportamento. E aí, isso aqui se liga totalmente com a psicologia. Nós temos que, por exemplo, olhar a psicologia não como a solução dos nossos problemas, mas uma ferramenta que nos ajuda a construir a definição de quem eu sou. E aí, para finalizar, então, a gente tem a indução, né, fatos adquiridos pela observação. Aí ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Chegou num momento que eu superei tudo o que eu tinha que superar da aquisição dessa consciência. Aí ele vem a dedução, que são as minhas definições, previsões e explicações. Eu consigo explicar. Eu estou conseguindo fazer essa palestra para vocês, que eu estou um pouquinho aqui no meio. Mas vai chegar em algum momento, com a construção do meu aprendizado, que eu posso descer isso para dedução. Aí a gente tem Kardec, quase que no último livro do Pentateuco dele, ele já entendeu tudo porque ele estava fazendo aquilo. Mas depois de 30 anos. Conclusão, neste linear de ideias e razão, somos feitos da mesma natureza do plano espiritual e do plano material. Essa lei rege tanto lá como aqui. Como a Adriana fala, tudo que está em cima está embaixo. Né? Aí a gente vê no filme de André Luiz, quando é André Luiz que mostra a cidade lá, né? Então, Nosso Lar, né? Você vê que é muito parecido. Claro que quando a gente tiver, talvez, do mundo de regeneração para lá, né? Como diz a doutrina, uma influencia a outra. Né? Então, uma estrutura influencia a outra. Quando estudamos os corpos sutis, essa estrutura fica evidente. Toda a jornada do conhecimento que temos dentro da tríplice espírita possibilita este entendimento. A razão de cada um. Dizer que chegamos na verdade pode ser uma perspicácia ou uma imprudência egóica, mas a quem se conectar com esse pensamento, como diz Pascal, a confiança num caminho que não se limita à racionalidade. E Spinoza, perder o medo de viver, que o leve a compreender as forças que lhe afetam. É encontrar a felicidade, ainda que relativa, mas que nos propicia um caminho de evolução e crescimento para a felicidade consciente no mundo de regeneração, onde a liberdade se transforma numa ferramenta constante de costumes e comportamental. Dá um Google e busca a conclusão, eu trouxe isso na última palestra, mas a conclusão do que é mundo de regeneração. Aqui está uma dica de como a gente pode acessar isso. Porque o mundo de regeneração não vai ser as naves, igual lá daquele desenho, voando aqui, sem trânsito, não é nada disso. Isso é uma visão materialista. Deus olha isso? Não, Deus está olhando a nossa moral. Aonde vai ser o mundo de regeneração? Quando as virtudes estiverem mais que os vícios. Quando o bem estiver muito acima do mal. Hoje, estamos aqui nesse plano de expiação, onde o mal está aqui e o bem está aqui. Aonde talvez a gente não vai ter guerras armadas ou guerras do sistema da tecnologia, do controle de dados, da manipulação de dados, do estelionato, seja ele qual for, enfim, em todas essas estruturas. A gente vai ter uma definição e uma melhor prática da ética. Que a ética, em geral, é a gente viver em respeito. Respeitar as diferenças uns dos outros. Né? Então, aqui está alguma coisa que possa nos guiar para que a gente possa desenvolver isso. E que a gente possa assumir a responsabilidade dos nossos atos e dos nossos pensamentos. A filosofia traz o para que isso serve. Apenas isso. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite.